Olá, eu sou o Carlos e esse vídeo é sobre Conventional Commit 1.0.0. Conventional Commits 1.0.0 é uma convenção simples para mensagem de commit. Ela descreve correções, recursos e modificações que quebram a compatibilidade. Basicamente, essas três coisas estão relacionadas e fazem referência ao versionamento semântico 2.0.0. E o que é isso, né? O que é esse versionamento semântico 2.0.0? Na verdade, é um conjunto de regras que existe para definir como organizar as versões de um determinado software e como que a gente vai como que a gente vai definir as modificações, como que essas versões vão evoluir. Aqui está um exemplo de como é a regra para o núcleo de versão, né? A gente tem que ter um número que eles chamam aqui de major, aí ponto, uma minor, ponto path. O que significa isso? Que a major, na verdade, é o número de modificações que aquele software sofreu. A minor são recursos que são adicionados nas versões. E, finalmente, o path são correções. Então, aqui tem um exemplo da versão do Firefox, né? Então, tem essa versão 106.0.1, e quer dizer que houveram 106 modificações. Aqui não tem nenhum recurso dessa última versão e houve uma correção, tá ok? E aqui a gente volta para o conventional commit, que aqui que está como é o esqueleto, né? Qual é a regra que ele define para quando a gente for criar nosso commit, né? Então, a gente tem que colocar o tipo e a gente pode colocar opcionalmente o escopo também aqui depois do tipo e finalmente a descrição. Então, basicamente é simples, né? O que é obrigatório aqui é só o tipo e a descrição. E nós temos como opcional o corpo e o rodapé. Quais são os elementos estruturais, né? Tipo, na prática, como é que a gente vai escrever nosso commit? Então, quando eu colocar aqui fix, dois pontos, eu quero dizer que eu estou solucionando um problema. Então, esse fix ele é referente ao path, lá do versionamento semântico. E se eu colocar aqui fit, dois pontos, eu estou querendo dizer que estou incluindo um novo recurso. E ele é referente a minor, lá do versionamento semântico. E da mesma forma, se eu quiser colocar definir uma major, né, que é no caso, uma modificação que quebra a compatibilidade, eu tenho que escrever break change no rodapé, ou então eu coloco o tipo, que no caso vai ser pode ser uma fit ou fix, etc., com esse ponto de exclamação. E eu coloco dois pontos e eu escrevo o meu commit. E finalmente aqui nós temos os exemplos de como é na prática, né? Então, por exemplo, aqui o exemplo de uma correção. Então, aqui, ó, nesse commit foi colocado fix, dois pontos, aí está dizendo corrige pequenos erros de digitação no código. Isso aqui é um exemplo de correção, de commit com correção que é referente ao path, lá do Semantic Versions. E aqui nós temos exemplo de minor, né, que é um recurso adicionado, onde a gente está colocando aqui, ó, fit, dois pontos, adiciona a tradução para português brasileiro. E, finalmente, nós temos aqui o exemplo de major, de commit major, onde a gente coloca aqui o fit, né, que permite que o objeto de configuração fornecido estenda outras configurações. E aí a gente acrescenta o rodapé break change e com uma descrição. E é isso.